Todas as noites eu sonho com uma menina misteriosa. Olá, o meu nome é Luciana, mas as pessoas me chamam de Lu. E hoje eu vim aqui para contar o que está acontecendo comigo. Há alguns dias eu tive um sonho um pouco esquisito. Eu sonhei com uma garota que eu nunca tinha visto na minha vida. No meu sonho, parecia que ela queria me contar alguma coisa, porque ela ficava acenando assim de longe com a mão, mas quando ela ia falar, alguém interrompeu. Eu acordei bem pensativa. Será que eu já tinha visto aquela menina em algum lugar e acabei sonhando com ela? Resolvi deixar pra lá. Me arrumei, peguei a minha mochila e fui pra escola. Na hora do intervalo, eu comentei com as minhas amigas sobre o meu sonho. E, como era de se esperar, cada uma deu a sua opinião. Nós rimos muito da situação. Depois, nós voltamos para a aula, mas aquele sonho me incomodava demais. À tarde, resolvemos ir comer um lanchinho. Então, nós passamos muitas horas nos divertindo. E acabei me esquecendo daquele sonho. Quando eu cheguei em casa, eu fiz a minha lição e fui ajudar a minha mãe a preparar o jantar e também arrumar a cozinha. Depois, a minha mãe e eu fomos ver a novela. Eu não perco um capítulo da minha novela preferida. E a minha mãe também ama. E depois que acabou, eu fui pro meu quarto. Eram quase 9 horas da noite e ainda conversei um pouco com uma amiga pelo celular, olhei uns vídeos na internet e só depois fui dormir. Eu dei um pulo da cama no meio da noite. Eu estava muito assustada. Tinha sonhado novamente com a menina misteriosa, mas dessa vez ela quase conseguiu falar comigo. Deitei novamente e fiquei pensando que talvez eu conseguiria sonhar com ela novamente e acabar com todo aquele mistério, apesar de estar com muito medo. Acordei atrasada para ir para a escola. Minha mãe bateu na porta do quarto perguntando se estava tudo bem, pois isso nunca acontecia comigo. Então eu respondi que sim, mas não estava tudo bem. Eu não tinha conseguido sonhar com a garota e eu não conseguia esquecer aquela história. Foi então que eu resolvi que eu não contaria mais aquele sonho para ninguém. Eu fiquei procurando o rosto da menina por todo o colégio, mas eu não a encontrei. Tinha prova de matemática nesse dia e eu não conseguia me concentrar. O professor até estranhou porque eu sempre fui a primeira a terminar a prova. Depois da aula, ele veio falar comigo. Perguntou se estava tudo bem, pois havia notado que eu estava um pouco desligada e que tinha demorado também para terminar a minha prova. Eu respondi para ele que estava tudo bem, que apenas não tinha dormido bem, mas que aquilo não aconteceria novamente, que ele podia ficar despreocupado. Saí da sala rapidamente para encontrar com as minhas amigas. Nós precisávamos terminar um trabalho de artes. Nós tínhamos que fazer uma maquete. Nosso trabalho ficou pronto e lindo. Ele representava o Egito. Eu estava orgulhosa do que tínhamos feito. Já era quase 5 horas da tarde, então eu precisava ir para casa para ajudar a minha mãe. Era aniversário da minha avó e nós íamos fazer um bolo para ela. Aquela noite eu sonhei novamente com a menina e eu consegui conversar com ela. Finalmente, ela me falou o nome dela. Era Cassandra. Mas acordei antes que ela me respondesse a segunda pergunta que eu tinha feito. Resolvi contar para minha mãe e ela disse que provavelmente eu já tinha visto aquela garota, só não conseguia me lembrar dela. Era sábado e o dia do aniversário da vovó. O bolo ficou lindo e estava tudo pronto. Só faltava chegar o aniversariante. Eu tinha convidado também minhas 2 melhores amigas. Estávamos nos divertindo muito e quando a minha avó chegou, ela se emocionou demais com a surpresa e eu fiquei mega feliz.
Era quase meia-noite e aí eu precisei ir dormir. Mas eu não queria, apesar de estar cansada. Então, dei boa noite para os meus pais e fui deitar. No meu quarto, eu fiquei imaginando se sonharia novamente com a Cassandra. Mas dormi feito um anjo. Finalmente, havia me livrado daquele pesadelo. Eu acho que devia ter contado para minha mãe antes. O domingo foi de arrumação lá em casa. E à tarde, eu saí com as minhas amigas. Nós combinamos de dar uma volta e conversar um pouco sobre os meninos da nossa sala. No jantar, a minha mãe preparou minha comida preferida, estrogonofe de frango. Eu comi tanto que quase passei mal e o meu pai só sabia rir de mim. Arrumei os meus cadernos e os livros antes de dormir e dei uma lida no resumo de geografia, pois eu teria prova no dia seguinte. E adivinha? Sim, voltei a sonhar com a Cassandra. Ela chegou perto de mim e disse que eu precisava ajudá-la, mas ela não me contou como. Fiquei bastante chateada e com muito medo. Na verdade, eu acordei irritada depois, porque eu estava cansada por não ter conseguido dormir. Então, quando cheguei na escola, não quis conversar com ninguém. Passei por minhas melhores amigas e nem dei bom dia para elas. Fiz a minha prova e decidi que eu iria embora. Eu precisava ficar sozinha para pensar um pouco em tudo que estava acontecendo. Tentei encontrar uma maneira de acabar com aqueles sonhos. Minha mãe estranhou meu retorno para casa e nós passamos horas conversando a respeito do meu sonho. O quanto aquilo me incomodava. Peguei meu celular e resolvi assistir a minha youtuber preferida, a Rê Andrade, já que fazia algum tempo que eu só assistia porcaria na internet. À tarde, minhas amigas vieram em casa e ficamos conversando ali no quintal e disse a elas o quanto eu estava chateada por causa dos meus sonhos. Elas me abraçaram e disseram para eu desencanar, porque enquanto eu estivesse pensando naquilo, eu ia continuar sonhando. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Eu estava com medo e ainda fiquei andando de um lado para o outro dentro do quarto, pensando na possibilidade daquela menina aparecer ali, quando de repente eu ouvi um barulho. O meu pai estava lá na porta, querendo falar comigo. Eu levei o maior susto. Eu não esperava que ele fosse no meu quarto. Então ele entrou e começou a conversar comigo. Ele disse que eu devia me afastar um pouco dos vídeos da internet, principalmente daqueles vídeos que não estavam me ensinando nada e que também mostravam histórias que me faziam ter medo depois. Ele disse também que eu devia pensar em coisas boas e que ele ficaria ali do meu lado até que eu dormisse. Eu me lembro de ouvir o meu pai dizendo que me amava quando eu adormeci. E naquela noite eu não sonhei com a Cassandra. Resultado? Eu acordei muito bem e muito feliz. Na escola, eu consegui prestar atenção na minha aula. Também era a minha matéria preferida. Durante o dia, eu evitei o celular e também a TV. Eu fiquei fazendo outras atividades e estudei também um pouco para a minha prova de ciências. Eu percebi que eu não estava mais preocupada com aquele sonho. Eu já nem pensava mais nele. Tudo o que eu queria era ficar bem. Segui o conselho do meu pai, e isso me fez muito bem. E eu não vejo mais coisas ruins na internet, e nem assisto nada violento também na TV. Minhas noites têm sido bastante tranquilas. Eu não sonhei mais com a menina misteriosa e acordo todo dia feliz e com bons pensamentos na minha cabeça. E chegou ao fim mais uma história aqui no canal. O que você achou? Deixa aí nos comentários e não esqueça de clicar no like se você gostou. Compartilhe também com algum amigo seu, porque nós estamos rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal. Beijinho e até amanhã na próxima história. Tchau, tchau!